Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo, nosso advogado da Defensoria Médica. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, Dr. Rodrigo. Sempre uma satisfação estar aqui na Defensoria Médica, participando desse momento importante de divulgação do conhecimento para a categoria. Beleza, então a gente vai falar dos benefícios das gestantes e das lactantes que são vinculadas ao regime geral de previdência social. Não de forma específica vinculada nessa relação previdenciária, é mais na relação trabalhista, mas vamos sim fazer uma breve abordagem sobre a perspectiva previdenciária também. Beleza, então vamos começar pelas gestantes. Sim, perfeito. Né? Então, a gestante, eu não tenho por que dizer, eu não preciso explicar o que é a gestante. Né? Os médicos e as médicas certamente conhecem muito bem, sob o ponto de vista da literatura médica, quando é que um indivíduo, né, está na condição de gestante. Mas a nossa proposta não é tratar apenas da gestante, mas tratar também dos direitos da lactante, porque tanto a gestante como a lactante, ela conta com alguns direitos trabalhistas, especialmente na esfera privada, aquelas que são regidas pelo regime seletista, pela CLT, que visam tutelar não só a própria gestante, mas também o nascituro, a criança. A nossa Constituição Federal, ela traz como princípio a proteção do indivíduo, né? A garantia da dignidade humana do indivíduo. E embora haja uma certa discussão quando se, na verdade, alguém se considera como indivíduo, o fato é que o direito ele tutela também o nascituro. Nascituro é uma discussão, tem personalidade jurídica? Não tem, mas enfim, o direito ele busca salvaguardar a figura do indivíduo, mulher, gestante, trabalhadora, mas também do próprio nascituro, entre aspas, bebê. Perfeito. Então vamos começar pela gestante mesmo. Qual é o benefício que ela tem em estar gestante? Qual é o direito que ela adquire? Principalmente as servidoras da saúde, as médicas, da saúde e as médicas. Um dos direitos que nós não podemos deixar de destacar é que a mulher, a partir da gravidez, ela já passa a ter uma tutela constitucional diferenciada. Ela tem direito à chamada estabilidade provisória no emprego. Então, a partir do momento em que ela engravidou, a partir dali ela já conta com estabilidade provisória no emprego. E o empregador não pode demiti-la, senão por justa causa. Só por justa causa. Ela pode pedir demissão, Agora, o empregador não pode demiti-la, salvo por justa causa. A contar de quando, Ricardo? A contar da gravidez. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele se debruçou sobre esse tema. Havia e ainda há, em certa medida, uma discussão. É preciso que o empregador tenha conhecimento desse estado gravídico, é preciso que a própria trabalhadora tenha conhecimento desse estado gravídico para ter direito a essa estabilidade. Então, o Supremo se debruçou sobre essa demanda, sobre esse tema, de forma mais específica, e o entendimento é que não necessariamente. O que importa é que a gravidez tenha se dado no curso do contrato ou mesmo anteriormente ao contrato. É gestante, está grávida, tem direito a essa estabilidade, que vai de quando? Vai desde a gravidez. E aí, é claro, né, tem que fazer um exame para se atestar quando foi que se deu a gravidez. A partir dali, ela tem direito a essa estabilidade. E vai da gravidez até quando, Ricardo? Vai até 5 meses após o parto. Então, durante esse período, nós temos a chamada estabilidade da gestante. Que no caso é 1 mês após aquela licença de 4 meses, né? A grosso modo, sim. Não necessariamente. Por quê? Porque esse período da licença, por exemplo, se por um motivo ou por outro o bebê ficou internado na UTI, essa licença ela não começa a contar do parto. Ela começa a contar posteriormente, da alta da criança. Então é relativo, é casuístico.
Entendi. E às vezes a gestante pode começar a sua licença maternidade antes do parto, efetivamente, né? Perfeito, doutor, exatamente. Ela pode conversar até o 28º, antes do parto. A partir da 28ª semana, né? 28º dia, antes do parto. Ah, antes do parto, entendi. Tomando como base a idade gestacional de 40 semanas, né? Creio eu. Entendi, doutor Ricardo. E em relação ao ambiente insalubre, doutor Ricardo, qual é o direito da gestante? Essa é uma outra proteção que o ordenamento jurídico dá, não só à trabalhadora, mas também como ao próprio nascituro. Ao nascituro e ao bebê. Porque desde a gravidez até o término da lactação, a gestante tem o direito de ser afastada do ambiente de trabalho nocivo. Então, é muito peculiar a atividade da médica, o labor no ambiente de trabalho nocivo. Via de regra, elas trabalham expostas a fungos, vírus, a agentes biológicos. E o ordenamento jurídico diz que a gestante e a lactante têm o direito de ser afastada desse ambiente de trabalho nocivo. Ele não delimita em relação à lactante. Qual o período de lactação? Ainda há algo a ser mais maturado sobre qual seria esse período de lactação. Já que a lei ela não determina qual é o período de lactação, o Supremo também se debruçou sobre esse tema, isso foi um outro tema que o Supremo enfrentou, e o Supremo disse, não, a lactante e a gestante têm o direito de ser afastadas desse ambiente de trabalho nocivo. Alguns empregadores entendem que esse afastamento, quando entendem, eles entendem que esse afastamento da lactante, por exemplo, só deve se dar até o 6º mês do bebê. 7º mês? Não, até o 6º mês. 6º mês de vida do bebê. Mas não há essa previsão legal. O que há é um outro direito garantido pela CLT, que diz que a lactante ela tem o direito de, até o 6º mês de vida do bebê, a ter 2 licenças para amamentação, 2 licenças de 30 minutos durante o expediente. Mas o fato dela ter direito durante esses 6 meses, a essas 2 licenças para amamentar por 30 minutos durante a sua jornada de trabalho, não implica dizer que esse direito a ser afastada do ambiente de trabalho nocivo se limita apenas a esses 6 meses. O que nós temos é o entendimento, aí o senhor, a senhora, os senhores sabem melhor do que eu, que há uma recomendação para que até o 6º mês de nascimento, de vida do bebê, se haja a alimentação apenas pelo aleitamento materno, né? Essa é a recomendação. Mas não se diz que a partir do 6º mês se deixe de amamentar. Não, pelo contrário. Há um estímulo à amamentação, no mínimo até o 2º ano de vida, até os 2 anos de vida. A Organização Mundial de Saúde se pronuncia nesse sentido. O próprio Ministério da Saúde orienta que a amamentação se dê, no mínimo, até os 2 anos de idade. E aí, como isso é um tema relativamente recente e que, infelizmente, muitos trabalhadores desconhecem o direito ao afastamento, quem dera o direito a um afastamento por um período maior. Muitas, infelizmente, não fazem valer esse direito. Nós temos alguns questionamentos nesse sentido, em favor, inclusive, de médicos, buscando a garantia desse afastamento do ambiente de trabalho nocivo por um período superior a 6 meses, aguardando o funcionamento do Poder Judiciário sobre essa discussão. Entendi. Em relação ao afastamento do ambiente insalubre, é um afastamento do ambiente insalubre para um ambiente salubre dentro do próprio serviço, né? Isso. E aí o senhor fez uma pergunta bastante oportuna, fez uma ponderação bastante oportuna. Se eventualmente o empregador não tiver como alocar essa trabalhadora num ambiente salubre, especialmente no caso das médicas, que desenvolvem uma atividade específica, como regra, elas estão no fronte desse ambiente de trabalho que a submete a agentes biológicos, por exemplo. Se o empregador não tiver como afastá-la, ela deve ser encaminhada ao INSS? Não. Nós tivemos um problema recorrente durante esse período da pandemia. Durante esse período da pandemia, independente desse direito ao afastamento do ambiente insalubre, enquanto gestante, enquanto lactante, nós sabemos que foram editados decretos, portarias afastando as gestantes daquele ambiente de trabalho, não pelo fato dele ser insalubre,
mas pelo fato da Covid trazer um risco maior à gestante, à criança em si. Não foi com base nessa outra regra que já existia, ao afastamento do ambiente de trabalho nocivo. Então, infelizmente, alguns empregadores desavisados, outros, infelizmente, mal intencionados, acabaram direcionando algumas gestantes para o INSS, exigindo dela um atestado médico, onde a sua médica ou médico assistente recomendava o afastamento daquele ambiente de trabalho, e aí o empregador encaminhava como se ela estivesse, entre aspas, doente. Querendo passar o problema para outra pessoa, né? No caso, para a pessoa jurídica do INSS. Na verdade, por isso do INSS, vamos considerar assim, na melhor das boas intenções. Mas, a bem da verdade, não. Ele queria se desvencilhar daquela responsabilidade e jogar a responsabilidade para a trabalhadora. Por quê? Porque o benefício que é pago pelo INSS, enquanto auxílio-doença, não é necessariamente no equivalente ao que aquela trabalhadora recebe enquanto ela está em atividade. Mas quando ela é afastada do ambiente de trabalho nocivo, por estar gestante ou lactante, e o empregador não tem um local salubre para alocá-la, o empregador é obrigado a afastá-la como se de licença maternidade estivesse. Ela já está de licença maternidade? Não. É como se de licença maternidade estivesse. A trabalhadora, enquanto está em licença maternidade, ela tem direito ao salário maternidade, que é no equivalente à sua remuneração. Então, o empregador precisava custear integralmente aquela remuneração. Inclusive, se ela vinha recebendo o adicional de salubridade. O entendimento que se tem sobre o adicional de salubridade, veja como é tamanha a tutela do ordenamento jurídico à gestante e à criança, ao nascituro. O adicional de salubridade só é pago ao trabalhador enquanto ele estiver naquele ambiente insalubre. A tutela é tamanha, nesse caso, à gestante e ao seu bebê, que o entendimento do Supremo foi de que, mesmo afastada do ambiente, o empregador tem que continuar pagando o adicional de salubridade. Então, para se desvencilhar dessa responsabilidade, muitos empregadores, de forma desavisada, por não conhecer, outros, de forma realmente má-fé, mal intencionados, acabavam encaminhando para o INSS. Perfeito, doutor Ricardo. Uma dúvida minha é quem estabelece se aquele ambiente é nocivo ou não? Como é que a empregadora tem como saber isso? Essa é uma pergunta também bastante pertinente, doutor Rodrigo. Quem afere se o ambiente de trabalho ele é nocivo ou não, são dois profissionais. A responsabilidade de aferir é do empregador, mas quem tem a capacidade técnica para aferir ou não são dois profissionais. É o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho. O empregador ele precisa contratar uma empresa de segurança do trabalho ou um profissional desse que vá lá e faça uma análise, a grosso modo, no ambiente de trabalho e a partir dali ateste se aquele ambiente ele é nocivo, se ele não é nocivo, se ele é nocivo, qual o grau de nocividade, é baixo, é médio, é elevado. E aí, para essa garantia o afastamento, pouco importa. O ambiente é nocivo, sim. Qual é o grau? É mínimo ou é elevado? É mínimo, tem direito a se afastar, pouco importa. Mas quem tem essa responsabilidade de aferir se esse ambiente de trabalho ele é nocivo ou não é o próprio empregador, é o ônus dele. Agora, quem tem a legitimidade, a capacidade técnica, na verdade, para fazer essa aferição são esses dois profissionais apenas, o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho. Entendi, perfeito. E caso o laudo não seja... digamos que caso a gestante queira contestar aquele laudo do engenheiro do trabalho, do médico do trabalho, ela pode fazer esse questionamento? Pode sim, sem dúvida alguma. Pode fazer o questionamento junto à sua entidade sindical, no caso das médicas procurarem o sindicato, nos procurar lá na Defensoria Médica, nós vamos dar orientação. É claro que haverá necessidade de se constituir um assistente técnico, que nesse caso será um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, que vai visitar aquele ambiente e vai, da mesma forma, laudar, vai elaborar um laudo para atestar se aquele ambiente é ou não de fato nocivo. Mas é possível sim ser feito esse questionamento. E, por exemplo, se um empregador quiser tirar ela de um ambiente X e botar num ambiente Y, ele também precisa contratar um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho para dizer que esse ambiente Y é insalubre? Como regra, sim. Como regra, o empregador ele tem a obrigação de fazer a análise, o exame de todo o seu ambiente de trabalho. Muitos não querem na verdade, os empregadores eles não querem o reconhecimento do seu ambiente de trabalho como nocivo. Não é interessante para ele, porque há uma despesa para ele, não só relacionada a essa questão
que nós estamos tratando de forma específica sobre a gestante. A partir do momento que o ambiente de trabalho desse empregador é reconhecido como nocivo, ele precisa contribuir a mais para o INSS, sobre sua folha de pagamento. E a contribuição é relativamente elevada, porque é de 6%, de 9% ou 12% sobre a folha de pagamento. Então, é verdade que muitos empregadores acabam omitindo esse ambiente de trabalho nocivo para se desvencilhar desse acréscimo de contribuição que ele precisa fazer. Na área de saúde, a gente não encontra muito esse problema, não, porque é notório que a unidade de saúde, via de regra, ela é insalubre. O que se discute muito é o grau da insalubridade. Ela é de grau mínimo, de grau médio ou de grau máximo. Perfeito. Outra ponderação que eu gostaria de fazer, doutor Ricardo, é em relação a esse direito do afastamento. Só existe para as médicas e funcionárias da saúde que são contratadas pela SLT ou também existe para as estatutárias? Via de regra, doutor, aqui no estado de Pernambuco, infelizmente, só para seletistas. Durante esse período da Covid, nós tivemos portarias, decretos afastando a gestante desse ambiente de trabalho nocivo, mas por conta da questão da Covid, não pelo fato do ambiente de trabalho ser insalubre. E aí a sugestão é projetos de lei para que seja garantido esse direito também às servidoras públicas, até pelo princípio da isonomia, Ambas estão gestantes, ambas estão na condição de lactante, ou seja ela da iniciativa privada, ou seja do serviço público, elas têm o mesmo direito. Se a Constituição, se o ordenamento jurídico, se a CLT, se o Supremo já disse que a trabalhadora seletista tem esse direito, por que não estender esse direito também à trabalhadora servidora pública, O que nós temos no serviço público, aí o senhor poderia perguntar, mas Ricardo, essa regulamentação que nós temos na CLT, que você fez menção, esse entendimento do Supremo não poderia beneficiar uma servidora pública, não? Poderia sim. Precisaria que essa questão fosse levada ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário fizesse uma interpretação sistemática sobre o nosso ordenamento jurídico, de modo a, por analogia, permitir estender essa regulamentação que nós temos na CLT às servidoras seletistas. É possível sim, às servidoras estatutárias. É possível sim que isso aconteça, mas precisaria levar para o Poder Judiciário. Administrativamente, isso não poderia ser feito não, Ricardo, não, porque a administração ela trabalha com base no princípio da legalidade. Ela sustenta que há necessidade de uma lei específica determinando que o Estado de Pernambuco, por exemplo, conceda ou afaste essa trabalhadora gestante desse ambiente insalubre durante o período da gestação, durante o período da lactação. O que ela poderia fazer é editar um decreto ou mesmo iniciar um projeto de lei para que houvesse uma lei replicando o que existe na CLT, ou mesmo remetendo ao que está disposto na CLT. Isso poderia ser feito sim. Porque o direito é legítimo, o direito é bom, só precisa realmente que haja uma vontade política por parte do administrador público, por parte do executivo, que promova a aprovação de um projeto de lei como esse. Perfeito, doutor Ricardo. Infelizmente, nosso CIMEPcast está chegando ao fim. Eu adorei esse CIMEPcast, sempre muito esclarecedor. A sua palavra sempre ilumina a gente com conhecimento dessa área do direito. Gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez pelo podcast, pela presença. A satisfação. E deixar os minutos finais aí para o senhor. O senhor falar, se esqueceu alguma coisa, se quer complementar alguma coisa. É sempre uma satisfação estar aqui falando para a categoria médica. No nosso dia a dia, nós já estamos aqui há um bom tempo no sindicato, na Defensoria Médica, e no dia a dia nós encontramos uma série de questionamentos por parte das trabalhadoras de um modo geral. Durante esse período da pandemia, nós vivenciamos muito isso e continuamos vivenciando ainda uma série de questionamentos sobre a sonegação de direitos por parte do empregador em relação aos direitos da trabalhadora. Por mais que a Constituição ela traga a garantia da igualdade entre todos os indivíduos, por conseguinte, entre os homens e as mulheres, infelizmente, muitos empregadores ainda sonegam bastante os direitos das trabalhadoras. Então, é sempre oportuno nós podermos estar aqui conversando sobre o direito dos médicos e das médicas de um modo geral. E da mesma forma, doutor, eu gostaria de retribuir as suas palavras. É muito gratificante para mim, enriquecedor, estar participando de um momento como esse, com a sua participação, que sempre bem antenado, sempre bem esclarecido, faz as colocações
da forma mais adequada possível, as perguntas-chave que contribuem com a nossa manifestação. Valeu, doutor Ricardo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Lembrando sempre, um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço, até a próxima.